Boa tarde, tudo bom, prezados? Quem fala é Bernardo, diretor de sustentabilidade aqui da Biov. Gostaria de dar as boas-vindas para vocês. Estamos aqui com o nosso presidente, o André Nassar, que vai fazer a abertura do evento, com o Daniel, diretor de economia, e com o Pedro, nosso especialista também na área de sustentabilidade. Gostaria muito de agradecer a participação de todos. Damos por iniciado o primeiro workshop sobre critérios socioambientais para a compra e financiamento de grãos no Brasil. E eu passo a palavra de imediato para o presidente executivo da Biov, André Nassar, dar as boas-vindas a vocês. Boa tarde, senhoras e senhores. É um prazer enorme ter essa casa cheia para discutir um tema tão relevante, tão importante para a gente aqui na Biov. Esse é um assunto que há anos, né, a Biov trabalha de diversas formas e ganhou uma maturidade muito grande. O tema agora já é objeto de legislações até de outros países, então a gente sente que a percepção, a sensibilização sobre a relevância dos critérios e uma visão de todas as empresas que originam soja, empresas cooperativas, revendas, tradings, todos, né, que hoje originam soja, a gente tem que começar a discutir esses critérios, começar a harmonizar, começar a criar um padrão, vamos dizer assim, evidentemente respeitando as características de cada companhia e cada região que ela atua, mas um padrão que represente o nosso setor e que quem comprar o produto brasileiro vai dizer, no Brasil eles estão seguindo eles estão seguindo esse conjunto de critérios. Então, esse é o objetivo. A gente aqui na Biov acha que é muito importante ter essas reuniões de sensibilização, tirar dúvida, apresentar, explicar. Quer dizer, a ideia aqui nunca é pensar alguma coisa e comunicar, a ideia é desenvolver alguma coisa, levar para o debate e construir em conjunto. Então, essa é a proposta e a gente espera que todos aí que estão participando aproveitem as informações que a gente vai trazer aqui e que isso se reflita depois em ações conjuntas entre a Biov, as associadas da Biov e as demais empresas que estão participando do workshop. Obrigado, queria agradecer mais uma vez essa enorme presença. Muito obrigado, André. Bernardo, por favor. Pode conduzir, Daniela, por favor. Aqui, quem fala é a Regina, eu sou assessora de comunicação do Instituto Biosistêmico, eu vou ter a honra de conduzir esse workshop. Então, como nós estamos gravando, nós vamos, primeiramente, cumprimentá-los, né? Sejam bem-vindos ao primeiro workshop. Critérios socioambientais na cadeia de grãos e rastreabilidade, nós agradecemos a presença de todos vocês. E nós teremos aqui 4 apresentações com os seguintes temas: situação do mercado complexo soja, nova legislação europeia, critérios socioambientais para compra e financiamento de soja, soluções digitais e sistemas disponíveis. Ao final da programação, após realizada todas as apresentações, nós abriremos um espaço para perguntas e dúvidas. Então, nós contamos com a colaboração de todos vocês para, durante as apresentações, manterem os seus microfones desativados. Agora, para fazer parte da abertura do evento, eu gostaria de chamar Priscila Calegari, diretora de Agricultura e Meio Ambiente do Instituto Biosistêmico, para fazer a composição dessa abertura. Priscila, por favor. Obrigada, Regina. Obrigada, Bernardo. É um prazer imenso estar com vocês aqui. Eu espero ser bem sucinta, porque o tema hoje é de extrema importância. Então, eu estou aqui para falar boas-vindas e também para contar um pouquinho para vocês do histórico desse projeto, para todo mundo se situar e entender a que viemos hoje aqui, né? Então, a Regina já passou um pouquinho da programação para vocês. Eu queria apresentar um segundo Instituto Biosistêmico, né? Eu sou a Priscila, diretora hoje no cargo de direção de Agricultura e Pecuária. Nós hoje estamos há 17 anos no mercado trabalhando com soluções e serviços para o desenvolvimento de uma cadeia sustentável. Isso, para nós, é de extrema importância quando a gente recebeu esse convite para atuar nesse programa de desenvolvimento da cadeia e fortalecimento da cadeia, né?
Este é um programa que tem o nome de Programa de Engajamento dos Fornecedores Indiretos da Cadeia da Soja. Começou com o SCF, né, que é o Fórum de Commodities Agrícolas, que é organizado pelo Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável, e em parceria com a Biov e as empresas, que eu já gostaria de agradecer imensamente o empenho e a dedicação em realmente estabelecer um programa estratégico, mas que funcione na prática, não fique só no âmbito das ideias. Então, eu queria citar a ADM, a AMAGE, a Bung, a Cargill, a COFCO, a Luiz Dreyfus e a Viterra, que são grandes parceiros desse programa. Nós tivemos um macro propósito, né, de uma promoção da transparência da cadeia da soja brasileira, nacional, né, não somente de um território, com soluções e ferramentas de suporte para o combate ao desmatamento ilegal e à sustentabilidade. E através dessa implementação de um plano de ação comum a todas as empresas para fortalecimento dessa cadeia. Então, isso aconteceu em mais ou menos março de 2022, e as empresas indicaram todos os seus clientes e fornecedores que fazem parte dessa cadeia, dessas empresas comercializadoras de soja, né, que possam ter algumas limitações ou estar correndo alguns riscos que ainda não foram mapeados. Então, a ideia era propor essas soluções e dando a intenção de segurança da cadeia, né, tanto social quanto ambiental, de todas as partes integrantes desse processo. Então, em 2022, nós começamos com 14 empresas, com o propósito mesmo de mitigar os riscos. Esse foi o nosso grande propósito. Isso a gente fez um diagnóstico, desenvolveu um plano de ação, e agora, em 2023, essas empresas continuaram com um processo de mentoria, e também novas empresas entraram. Então, o projeto teve um crescimento de mais de 40%, foram 20 empresas selecionadas para fazer esse trabalho, e, inclusive, eu já abro aqui, até se a sua empresa, você está participando hoje, e a sua empresa não foi selecionada para receber esse apoio, por favor, entre em contato conosco, que nós conversamos com a Biov, eu tenho certeza que eles vão gostar muito de receber alguma outra empresa que, por vontade própria, queira participar do programa e ver o seu diagnóstico e ver as ações que podemos juntos apoiar a melhorar, né? Então, eu queria seguir com essas apresentações agora, com o intuito de todos nós aprendermos um pouco mais. Os critérios que serão apresentados hoje não são critérios que excluem da cadeia os produtores e os fornecedores, mas eles poderão, no futuro próximo, ter alguma questão que nos dificulte a comercialização. Então, essa é a nossa ideia de nos preparar para o mercado e nos antecipar aos problemas e trabalhar com mais tranquilidade na cadeia da soja. Então, muito obrigado, agradeço Bernardo, Nassar e toda a Biov por esse convite, e o Soft Commodities também por confiar esse workshop. Desejo a todos um ótimo workshop. Obrigada, Priscila. Nós convidamos agora Bernardo Pires, diretor de sustentabilidade da Biov, para compor também essa abertura, né, falar um pouquinho da Biov e do Fórum Soft Commodity. Bernardo? Eu serei bem breve, porque eu farei uma apresentação a respeito. Sim. Gostaria de comentar com vocês que esse tema de engajamento das cooperativas, dos cerealistas e revendas é um tema prioritário hoje na Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, não só aqui, mas também na ANEC, que é a Associação Nacional de Exportadores de Cereais. Ele é um tema transversal a várias comissões, a exemplo da Comissão de Sustentabilidade, a Comissão de Originação e a Comissão Jurídica, e que estamos empenhados, sem poupar nenhum esforço, para apoiar, ajudar, assim como o nosso presidente comentou no início, todas as cooperativas cerealistas que estão aqui presentes hoje nesse evento, a ter uma melhoria contínua e gradativa dos seus critérios, dos seus indicadores sociais, ambientais e econômicos, e com isso manter o mercado mais exigente. Muito obrigado. Passo a palavra para você novamente, Regina. Obrigada, Bernardo. Agora nós convidamos
Só um momentinho, nós chamamos agora Kleber Andrioli, desculpa, diretor da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, para apresentar a ANEC. Olá, boa tarde. Obrigado, Regina, pela palavra. Obrigado a todos pela presença. Então, eu sou, como a Regina disse, diretor do Comitê de Sustentabilidade da ANEC, que é a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, e junto ao setor desenvolvemos várias iniciativas e conversas para nós também trabalharmos com todos esses critérios socioambientais de comercialização. Muitos vêm de legislações, outros são pactos setoriais, e junto aos fornecedores e as partes interessadas, os stakeholders de cada compromisso desse, podemos fazer intermediação de regularização, dar instrução técnica, também apoiamos todos os associados em relação a como conduzir os trabalhos junto à sua cadeia de fornecimento, e acho que essa iniciativa que estamos tendo aqui hoje, de ser o nosso primeiro workshop para falar sobre os critérios socioambientais e rastreabilidade, de uma forma geral, é algo que é muito inovador e também traz nós na vanguarda para mostrar como a nossa cadeia de fornecimento tem boas práticas. E acho que a gente tem muita coisa boa para mostrar. Alguns ajustes podem ser feitos para melhorar ainda mais e passar mais segurança em atendimento aos requisitos dos nossos países importadores e outras partes interessadas que nos pedem essas informações ou até mesmo, às vezes, nos questionam de forma mais direta ou de forma mais detalhada sobre as questões. Então, acho que isso aqui é um alinhamento e para a gente aprender a ficar todo mundo na mesma página e sempre contem com o apoio da ANEC também. Mesmo quem não é associado, vem através de uma associada com as suas dúvidas e questões técnicas e tudo que pudermos fazer para ajudar, estaremos dispostos. Então, parabéns pela iniciativa e obrigado a todos pela presença. Nós é que agradecemos, Kleber. Bom, vamos dar início às apresentações. Eu gostaria de chamar Daniel Furlan, diretor de Economia da Biov. Ele vai falar sobre a situação do mercado complexo soja. Daniel? Boa tarde, obrigado pelo convite. Trabalho aqui na Biov já há 16 anos. Vou trazer aqui alguns dados, alguns indicadores da cadeia produtiva da soja e também a importância do mercado europeu. Acho que é só para ilustrar um pouco a importância desses controles, né, da cadeia produtiva. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Um minutinho. Por favor, me confirmem se estão conseguindo visualizar. Ok? Sim, tá bom. ok. Então, vamos lá, né? Então, a ideia é falar um pouquinho da cadeia produtiva da soja e de um dos mercados mais importantes que valorizam a questão dos controles de origem. Então, aqui estão nossas empresas associadas, empresas que têm todas elas um alcance nacional, uma multiplicidade de produtos muito grande, trabalham com soja, com milho, com trigo, com arroz, com diversos produtos. E o foco aqui da Biov é o papel que elas exercem na agregação de valor, né, na indústria nacional. Então, todas elas oferecendo farelo, óleo, oferecendo biodiesel e diversos outros produtos tão importantes aí para nossa alimentação, para a produção de bioenergia. Vamos falar um pouquinho do balanço de oferta e demanda de óleo aqui em 2023. Números recém-atualizados, uma mega safra, né, uma super safra de soja, com 156 milhões de toneladas. Tivemos realmente um recorde, né? E isso é muito positivo, porque permite ao Brasil exportar, né? E a gente tem aí essa exportação aí tão importante, aí 97 milhões de toneladas previstas para esse ano, sendo o principal mercado a China, né? E também esmagar essa soja, processar aqui dentro do Brasil, com esse ano também um novo recorde de 53 milhões de toneladas. Esse processamento, ele só ocorre quando a gente tem mercado para o farelo e para o óleo, né? Então, acho que a gente tem que falar desses três mercados, o mercado da soja em grão, o mercado do farelo e o mercado do óleo, que eles são muito correlacionados, mas eles têm as suas dinâmicas próprias, né? Então, é importante que a gente tenha isso em conta para a gente ver que, a partir da produção agrícola, oportunidades são geradas
Um mercado, ele consegue, apesar de ser correlacionado com o outro, ele tem uma certa independência. Então, é importante que a gente observe essa independência e entenda o que ela significa para a gente poder usufruir melhor, né, das oportunidades e também saber tirar o melhor proveito disso, né? Então, no caso do farelo, a gente tem uma produção de quase 41 milhões de toneladas, onde vocês podem ver aí que mais ou menos metade, né, um pouquinho mais da metade agora, esse ano vai ser exportada, a outra parte fica aqui no mercado interno, para a produção de rações animais. Então, a gente vê aí que o farelo ele tem um papel ali na exportação muito grande. No caso do óleo, essa participação é um pouco menor. Ainda assim relevante, tendo em vista que o Brasil tem um programa de biocombustíveis bastante ousado, né? Chegando aí, almejando os 15% de mistura de biodiesel dentro dos próximos anos. Então, tendo isso em consideração, a gente vê que o papel da exportação, seja na soja em grão, quanto no farelo, quanto no óleo, eles são essenciais para a gente conseguir movimentar toda essa safra. Essa safra ela existe porque a gente consegue dar uma destinação e a gente consegue ser competitivo, né? E agora ainda o novo critério, né? Não tão novo, mas dos últimos 15, 20 anos, a questão da sustentabilidade, cada vez mais importante para que a gente não perca mercados relevantes e que querem consumir mais. Isso é importante dizer, né? O Brasil ele exporta muito, mas a gente tem muita consciência de que ele pode exportar ainda mais do que ele faz hoje. Então, as oportunidades estão aí na nossa frente e a gente precisa tomar os cuidados, né, certos para conseguir aproveitá-las. Então, para começar falando aqui um pouquinho da nossa cadeia produtiva, né? Quando a gente fala de soja e milho, eu estou falando de soja e milho, tá, gente? Acho importante falar um pouquinho do milho, porque ele tem tudo a ver com o complexo soja. Ele é produzido, boa parte dele em segunda safra, logo após a soja, a logística é a mesma, muitos mercados são os mesmos, inclusive o mercado europeu, vocês vão ver. Então, é importante falar de uma forma bastante agregada. 2,5 milhões de produtores espalhados por todo o país, né? Então, a gente tem onde vai, tem produção de soja, de milho, tem os seus contratos realizados, muitos deles com entrega na fazenda, vendem em reais, apesar de ser um mercado muito exportador. Muitas empresas trabalham também com a venda de insumos, né? Contratos à vista ou com preços futuros. Então, tem uma série aí de mecanismos interessantes que são executados na cadeia produtiva que viabilizam, então, essa movimentação. Depois, a gente passa por mais de 12 mil silos, armazéns, espalhados por todo o país, dentro das fazendas, nas empresas cerealistas, nas cooperativas, enfim, em outras empresas compradoras também, que fazem um serviço importantíssimo, limpeza, secagem, armazenagem, formação de lotes. Então, tudo isso é importantíssimo e a gente sabe que essa cadeia produtiva tão importante, né, e tão viçosa como nós temos no Brasil, ela só existe porque a gente tem essa multiplicidade de participantes e de empresas, né, diferentes atuando para fazer isso acontecer. Depois a gente vai para o processamento, né? Principalmente a questão da soja tem maior número de fábricas, mas a gente já está vendo isso crescendo muito rapidamente no milho, né? Produção de produtos derivados do milho, etanol, né? O DDG e tantas coisas que estão acontecendo. No caso aí da soja, as nossas esmagadoras, mais de 120 no Brasil, produzem farelo, produzem óleo de soja, lecitina, biodiesel, tantos produtos aí que são vendidos tanto no mercado interno quanto na exportação. Depois a gente vai para os corredores de exportação, né, que atuam de uma maneira a dar produtividade, eficiência, né, nessa exportação de produtos. Esse é um diferencial muito importante do Brasil, porque a gente consegue dar, apesar da insuficiência ainda da nossa malha rodoviária, ferroviária, mesmo hidroviária, a gente consegue fazer com essa movimentação a granel, com formação de lotes, nos corredores de exportação, a gente consegue dar mais eficiência, reduzir os nossos custos, né?
A gente só consegue exportar se a gente tiver eficiência. Então, para isso, toda a cadeia produtiva para trás, ela tem que estar em conformidade, seja na questão da qualidade, seja na questão da sustentabilidade também. E o preço, né? No caso, estou dizendo aqui o preço do transporte, o custo do transporte, para que a gente consiga fazer essa movimentação. Chegando, então, aos terminais portuários, né? Que fazem novas etapas de beneficiamento, inspeção, carregamento, até chegar aos destinos. Então, a gente está falando de uma cadeia produtiva longa e que tem etapas complexas, e cada etapa ela só funciona se a gente tiver feito os controles adequados na etapa anterior. Depois que o produto é misturado, não dá mais para fazer uma série de controles que deveriam ter sido feitos. Por isso, é importante que cada etapa ela esteja muito tranquila, ela esteja muito segura daquilo que ela está recebendo para ela poder vender, né, e entregar para a etapa seguinte. Então, isso é importantíssimo, né, para que a gente consiga, então, manter, né, esse trabalho nosso de crescimento no mercado interno e internacional. Eu queria falar um pouquinho aqui de alguns números que a gente apresentou recentemente, mas é para destacar a importância, né, da cadeia produtiva da soja no PIB. A gente está falando já de uma cadeia produtiva que representa quase 7% do PIB brasileiro. Isso é bastante coisa, aliás, isso é muita coisa, né? A gente viu recentemente, aí no primeiro trimestre, como o PIB cresceu, e o IBGE ele tem uma categorização um pouco diferente, ele fala lá agricultura, indústria. Ficou mudo, viu, Daniel? Tá mudo a transmissão, pessoal. Ué, não sei o que aconteceu, desculpa, mas Voltou. obrigado. Agora voltou. Esse conceito de PIB que a gente está apresentando aqui é da cadeia produtiva. Então, ela inclui a agricultura, inclui a agroindústria e inclui também os agroserviços. Então, é tudo aquilo que se gera de forma direta e indireta pela cadeia produtiva. E olha que interessante, quando a gente mostra que a cadeia produtiva da soja ela consegue agregar valor na agricultura, depois na produção de farelo, de óleo, depois de todos os serviços que são gerados, a gente consegue ver o quanto ela é importante para o país. 7% do PIB brasileiro em 2022. E aqui a separação, né? Então, insumos, soja, né? Na agroindústria, nas rações, no biodiesel, e olha só o papel dos agroserviços. Quer dizer, o nosso papel aqui, né, de receber, beneficiar, fazer a limpeza, toda a parte de movimentação, é muito importante. Então, além da soja, todo esse controle que é feito de qualidade, de sustentabilidade, ele gera PIB. Né? A gente está falando aqui de uma cadeia produtiva que consegue agregar valor de todas as formas. Né? Então, aqui a gente vê, né, eu acho que é interessante também esse gráfico, mostrando aí a relação entre a exportação sobre a produção de soja no Brasil. Ela teve um crescimento, né, de 2010 para 2018, foi crescendo ano a ano, mas a gente vê também recentemente que o papel da indústria está aumentando. Ou seja, a indústria ela é uma fonte muito importante de geração de renda e de empregos, como a gente vai ver mais para frente, aqui para o Brasil. Né? Então, por isso, a gente tem que trabalhar sempre os 3 produtos. A soja, o farelo, né? O óleo, no caso também, eu vou falar um pouquinho do milho só no final. No caso do emprego aqui, mais de 2 milhões de empregos sendo gerados, né, ao todo aqui da cadeia produtiva da soja e do biodiesel, crescimento também bastante sustentável ao longo dos anos. Então, isso mostra que a gente não só gera PIB, mas gera também oportunidades de trabalho. Não vou colocar aqui, mas posso mencionar, quase na sua totalidade, com carteira de trabalho, formalizados, e que geram salários acima da média nacional. Então, aqui é também a participação, vejam só, a cadeia produtiva, né, gerando cerca de 2,1%, né, dos empregos no Brasil. Então, isso é muito importante, a gente, então, tem que trabalhar para que isso continue crescendo.
Então, de novo, né, os agroserviços aí gerando uma parte importantíssima dos empregos de toda a cadeia produtiva, o que mostra a importância do nosso trabalho aqui, de todos esses elos, né, que garantem a qualidade, a eficiência e competitividade. Então, aqui mostrando aqui a agregação de valor, voltando novamente ao PIB, a gente vê que quando a gente consegue agregar valor no Brasil, a gente mais que dobra a geração de PIB. Então, se o PIB da agricultura já é muito importante, gerando R$ 2.714 por tonelada de soja, quando a gente consegue agregar valor, né, a essa soja, ou seja, industrializar, transformar em farelo, óleo biodiesel, a gente gera R$ 5.608, ou seja, a gente mais que dobra, né? Então, isso é importantíssimo, né, um aumento de mais de 100% da agregação de valor. Emprego, a mesma coisa, né? A gente consegue aumentar em muito a geração de empregos, então fica claro aí que a gente tem que trabalhar todos os mercados, né? A gente vê isso de uma maneira muito clara. Falo isso porque a gente vê muito a questão de ser colocado, o Brasil ele exporta para a China. Sim, ele exporta para a China muita soja, é importantíssimo, é um mercado novo que se criou, né? O mercado chinês, ele quer trabalhar a soja em grão, ele tem indústrias para isso. Mas o mercado europeu, entre outros mercados que estão também caminhando na linha do europeu, de exigir mais critérios de sustentabilidade, ele é um mercado que compra muito produtos de valor agregado, como o caso do farelo, né? No caso do farelo, a gente exporta, né, 8,9 milhões de toneladas de soja, de farelo lá para a Europa. 7,8 milhões de toneladas de soja e 8,3 milhões de toneladas de milho. Ao todo, isso gera 11 bilhões e meio de dólares, né? Um mercado importantíssimo para o país, né? A gente não pode prescindir desse mercado, a gente tem que trabalhar, né, porque ele tem potencial enorme ainda de crescimento no consumo de grãos, fibras, bioenergia sustentáveis, né? Isso sem falar de outros mercados, como o próprio RenovaBio, que para aumentar a oferta, né, de créditos de descarbonização, CBIOs, que são negociados em bolsa e hoje estão ao redor aí de R$100 aí por CBIO, a gente precisa ter o controle também de toda a cadeia produtiva. Então, são oportunidades que se geram. Eu tenho certeza aí que logo vai vir um mercado de carbono que pode trazer ainda mais oportunidades. Então, eu acho que o mercado está aí e a gente tem que trabalhar para continuar crescendo, né? E a sustentabilidade é importantíssima para que a gente possa atingir justamente esses mercados mais exigentes, mas que, ao mesmo tempo, podem oferecer novas oportunidades de consumo. É isso, queria agradecer, muito obrigado. Obrigada, Daniel. Excelente apresentação. E nós vamos chamar Pedro Garcia, coordenador de sustentabilidade da Biov, para falar sobre a nova legislação europeia. Olá, pessoal, Pedro. boa tarde. Seja bem-vindo. Eu vou só abrir a apresentação aqui, eu já vou começar, vou compartilhar aqui. Ok. Excelente, obrigado. Vocês já estão vendo, né, a apresentação? Sim. Perfeito. Bom, então, como já explicado, que já o Bernardo já me apresentou, a própria Regina também, eu estou como especialista de sustentabilidade aqui da Biov e a gente tem acompanhado desde o início todos os andamentos e desdobramentos da nova legislação de desmatamento da União Europeia, que todos já devem estar sabendo, e a gente veio trazer aqui para vocês hoje um panorama de como que a gente está vendo isso, quais são as nossas preocupações com relação à legislação, o que a gente pode esperar dela e como que a gente e quais são os critérios, né? Como que é a legislação, para quem não conhece, para quem não estiver acompanhando,
quais são os critérios, da onde que surgiu a legislação e alguns pontos que a gente traz aqui para que a gente possa ter um alinhamento de setor de como tratar isso daqui para frente. Bom, então, para todo mundo entender, primeiramente, essa legislação vem dentro de um programa, dentro de um acordo dentro da União Europeia que chama Green Deal. O que é esse Green Deal? O Green Deal foi proposto lá em 2019 e é um pacote, né, de propostas que o governo da União, a Comissão da União Europeia traz com o objetivo de proteção ao meio ambiente, principalmente pensando em questões climáticas, energia e transporte. O principal objetivo deles é ter essa implementação de propostas e legislações e projetos onde todos os países da Comissão Europeia estariam envolvidos com o objetivo de reduzir as emissões de gases de efeito estufa até 2050, ter essas emissões zeradas, como principalmente na participação do bloco, não prejudicar o crescimento da economia, mas esse crescimento ser desassociado ao uso intensivo de recursos do meio ambiente e ter a inclusão total de toda a população e território da União Europeia, ou seja, todos os entes da cadeia, né, todos os elos, tanto governo, quanto sociedade, quanto empresas, estarem participando e isso ser algo comum a todo o bloco, a todos os países da União Europeia, todos os países membros. Essas propostas visam uma redução de zerar até 2050, mas um primeiro passo seria uma redução de 55% dessas emissões até 2030, isso comparado aos níveis de 1990, tá? Então eles usam esse período de 1990, a década de 90 como base para fazer a medição dessas reduções, e isso é uma resposta a uma demanda do próprio cidadão europeu, e o parlamento vem buscando essas alternativas para atender esses anseios, que é consumir produtos que tenham menos impacto, cada vez menos impacto ao meio ambiente. Então é daí que veio toda essa demanda. A legislação de desmatamento, que é essa nova, que vem sendo discutida nos últimos anos, faz parte desse pacote, é uma das partes desse compromisso do Green Deal da União Europeia. E ela tem como objetivo principalmente reduzir a participação da própria União Europeia no desmatamento global, sendo proporcional, né, à sua participação nas importações e movimentação de commodities no mercado global. Como efeito adicional ainda, né, como justificativa também, a ideia é que a União Europeia espera que essa regulamentação reduza os índices de desmatamento vinculados à agricultura. Isso são as justificativas que eles usam. Nesse sentido, né, o texto foi proposto para regulamentar a importação e movimentação de produtos vinculados a desmatamento dentro do bloco europeu. Então, eles fizeram estudos e análises para identificar quais seriam essas principais commodities que deveriam estar incluídas a primeiro momento na regulamentação e criaram regras para que as empresas que fazem parte do bloco europeu importem esses produtos de outros países, seguindo regras e critérios que desvinculem esse produto de desmatamento. Então, a regulamentação foi publicada no Diário Oficial no último dia 9/6. Agora ela já tem força de lei dentro da União Europeia, e agora ela se chama, né, European Union Deforestation Regulation, que tem essa sigla EUDR. E agora a gente traz aqui, a ideia que eu trago agora aqui para vocês, um detalhamento de como que ela vai funcionar. Aqui são só algumas manchetes gerais que a gente teve desde 2021, que foi quando eles apresentaram a primeira minuta dessa legislação, de todo esse movimento. Não foi algo que apareceu do nada, mas é algo que a gente tem acompanhado já há bastante tempo, que a Europa já vem com esse movimento de querer reduzir o desmatamento. E aí a gente entra, de fato, no escopo da legislação. Que, lembrando, a legislação ela faz parte do Green Deal que foi proposto em 2019, e a Biov participou de todas as consultas públicas que foram abertas no decorrer do caminho para tratar dessa legislação, e em 2021 foi apresentada a primeira minuta do texto, que hoje, depois de todas as revisões e todas as aprovações dentro do Parlamento Europeu, hoje foi publicada, no começo do mês foi publicada em Diário Oficial, e esse agora é o escopo oficial da legislação.
que, como eu comentei antes, com base em estudos preliminares que foram feitos para a elaboração do texto, o escopo da legislação hoje traz que somente produtos sem desmatamento, né, que não tem vínculo com desmatamento recente, poderão ser importados e ou movimentados dentro do mercado europeu, ou seja, a empresa que opera na União Europeia só pode importar produtos que estejam desvinculados com desmatamento recente, e se a movimentação for dentro da própria União Europeia, esse produto precisa também ser comprovado que não tem vínculo com desmatamento recente, ou seja, não necessariamente importação de produtos, mas a movimentação dele dentro do próprio mercado europeu. Além disso, esses produtos precisam cumprir a legislação do país de origem para que eles possam ser importados ou movimentados. Ou seja, no caso do Brasil, para a Europa importar algum produto do Brasil, além de não ter desmatamento, precisa ser comprovado que toda a legislação que tenha um vínculo com a originação daquele produto, né, que seja relevante para a originação daquele produto, esteja sendo cumprida de acordo também. A princípio, esses produtos que estão dentro do escopo, a primeiro momento, são esses: soja, carne bovina, óleo de palma, madeira, café, cacau e borracha, incluindo seus derivados. Então, não é só a commodity em si, não é só o produto primário, mas todos os produtos que contenham essas commodities, ou seja, esses derivados. No caso de cacau tem o chocolate, borracha tem todos os produtos feitos de borracha, carne bovina, etc. Todos esses produtos precisam passar por esse crivo da legislação para ser aceito dentro do bloco europeu, e esses produtos só serão aceitos se forem acompanhados dessa due diligence statement, que é uma declaração, que eles dão esse nome, é uma declaração de que a empresa precisa fazer acompanhar junto do produto, que demonstre que todos os controles foram necessários para garantir que o produto segue com os critérios elencados aqui na legislação. E como observação eu coloquei ali, essa lista de produtos, essa lista de commodities vai ser revisada ao longo do tempo. A princípio, esses são os produtos prioritários que foram identificados em estudos preliminares, que eles fizeram algumas análises preliminares, mas já está prevista uma revisão após 2 anos da implementação da legislação para inclusão de novos produtos ou de novos derivados também, inclusive fazer a revisão do escopo de região geográfica, porque aqui esse produto que não pode estar vinculado a desmatamento é vinculado a florestas, mas isso pode ser expandido para outros tipos de vegetação também, como aqui no Brasil a gente tem a Amazônia e tem uma parte do Cerrado que é categorizada como floresta, né, principalmente a parte ali, aquela região de limites entre Cerrado e Amazônia, mas tem todo o resto do Cerrado que tem uma vegetação diferenciada, que também pode entrar no futuro, mas isso ainda não está não faz parte do escopo ainda, isso vai fazer parte de revisões futuras, tá? E para fazer o produto ser importado dentro desse mercado, quais são o que precisa ser analisado, né? Qual que é os limites de desmatamento e o que as empresas precisam cumprir? O produto não pode estar vinculado a desmatamentos realizados após 31 de dezembro de 2020, ou seja, essa é o que a gente chama de data de corte, né? Então, quando a gente fala de desmatamentos recentes no âmbito dessa legislação, são desmatamentos que ocorreram após essa data. Então, desmatamentos de 21 em diante não podem entrar na União Europeia. Então, se o produto foi produzido em uma área aberta depois dessa data, esse produto não pode entrar no mercado europeu, e toda a due diligence que precisa ser feita para comprovar que esse produto está de acordo, precisa mostrar que ele foi produzido em áreas abertas anteriores a essa data. E, além disso, a due diligence, para comprovar a regularidade do produto, tem que trazer ao local da produção do produto, fazer uma avaliação de risco e mitigação do risco para comprovar que não tem desmatamento e nem mistura com produto irregular. O que é uma dificuldade que a gente já vai tratar mais à frente, mas isso mostra que as empresas precisam fazer a segregação do produto durante toda a cadeia. Então, a apresentação da análise e mitigação de risco também precisa ser feita de acordo com a origem do produto, porque, além disso, a União Europeia vai classificar os países de acordo com o risco de ter produto vinculado a desmatamento, e aí, se o país for classificado como alto risco, ele precisa apresentar, o operador que fizer a originação do produto naquela região precisa comprovar toda a mitigação de risco, para garantir que o produto não tem mistura.
e essa lei passa a ter vigência, como ela foi publicada no começo desse mês, todas essas regras passam a ter vigência a partir do final deste mês, né, a partir da semana que vem, mas a implementação, ou seja, a União Europeia só vai passar a cobrar de fato esses critérios em dezembro de 2024, que fecha um período de 18 meses previstos na legislação para que as empresas tenham tempo para implementar e fazer as melhorias necessárias. Pequenos operadores, empresas de pequeno, que são classificadas como micro ou pequenas empresas, esse prazo aumenta para 24 meses, então aí ficaria para junho de 2025, tá? Mas para grandes empresas de operadores aqui, que é o porte das associadas da Biove, por exemplo, isso já vai fazer valer a partir de dezembro de 24. E aí, só para eu passar um geral aqui para vocês dos principais temas, então a gente tem aí o cronograma, né, da legislação, que foi basicamente o que eu comentei. A gente tem o texto aprovado no final do ano passado, com a publicação no Diário Oficial agora em junho. Tem esses 18 meses de implementação. A primeira revisão para a inclusão de novas áreas pode acontecer ainda no ano que vem, mas novos produtos é só em 2025, só daqui 2 anos. E a cobrança, né, a União Europeia vai passar a exigir o cumprimento a partir de dezembro de 2024. Para a implementação, a União Europeia hoje, como já está publicado no Diário Oficial, está trabalhando no desenvolvimento de Guidelines e Implementing Acts, que são documentações que vão trazer guias, né, de como que as empresas vão poder operacionalizar esses critérios de forma clara, porque hoje alguns aspectos ainda deixam dúvidas de como operacionalizar, então esses guidelines vão vir para servir como guia para isso, e esses guias vão ser elaborados em formato de perguntas e respostas, que na visão deles é a forma mais fácil de endereçar todas as dúvidas e deixar de forma clara. As empresas vão precisar garantir que os sistemas de controle e originação sejam suficientes para garantir a rastreabilidade do produto até a origem, porque, como eu comentei antes, vai ser necessário informar a origem, a coordenada da origem do produto, né, da área da onde o produto veio, exatamente o polígono de produção, e vai ser necessária a segregação física do produto, uma vez que vai ser proibida a mistura de produtos que não tenham que não estejam de acordo com a legislação em qualquer ponto da cadeia, ou seja, o balanço de massa, que é uma operação que o setor usa muito comumente, que até então era muito bem aceito, não vai ser aceito mais. Eles querem controle total da origem do produto. O processo de due diligence, que é todo esse trabalho de controle da originação, é inteiramente de responsabilidade dos operadores, e a ideia é atestar que, de fato, os controles são todos feitos para garantir a origem sem desmatamento. O Risk Assessment também vai servir para comprovar a origem de todo o volume exportado, junto com a geolocalização da origem do produto, que passa a ser obrigatória, com critérios aí, se áreas forem pequenas, até 4 hectares, você pode informar só um ponto, mas se forem áreas maiores, tem que ser o polígono mesmo de originação. Vão haver obrigações de verificação, então vai haver fiscalização esporádica dos volumes importados pelo bloco europeu. Então, se o produto vem de países de alto risco, vai ser 9% do volume para fazer uma fiscalização, 3% para quem é padrão e 1% para quem é baixo. Existe ainda um processo de due diligence simplificada, que vai ser oferecido para países que são classificados como baixo risco, e ainda não existe uma definição clara sobre o que é negligible risk. Isso está sendo discutido, inclusive o setor tem trabalhado bastante junto ao governo para conseguir ter uma clareza sobre essa questão, porque isso pode ajudar bastante, uma vez que você determina que a origem do produto, que o produto que você entrega tem um risco negligenciável de desmatamento, esse produto pode entrar na União Europeia. Esse benchmarking que eu comentei é justamente a classificação dos países, então você vai ter países de baixo, padrão ou alto risco, e esse risco vai ser classificado principalmente com base nas taxas históricas de desmatamento que aquele país tem. Existe a possibilidade de avaliação por commodity, mas não é algo que a União Europeia apresenta muita clareza de seguir por esse caminho. Foi uma possibilidade levantada no passado, mas que, por enquanto, não tem nada implementado.
E uma coisa que é prevista, no caso de países grandes como o Brasil, que tem extensões continentais, vai haver uma classificação por regiões. A princípio, essa classificação por regiões vai ser por estado, mas ainda não está muito claro como que a União Europeia vai tratar disso, porque eles vão ter que fazer isso para o mundo inteiro. Então, para o Brasil pode ser que seja por estado, mas também pode ser que seja por bioma ou por regiões clusterizadas, ou blocos, né? Regiões que a gente identifique riscos menores ou maiores e que façam ficar mais fácil a forma de fazer o controle. Além disso, é previsto que possíveis acordos entre países como o Mercosul, por exemplo, possam trazer alguma vantagem para a classificação do país. E ainda existe a preocupação com a LGPD, principalmente aqui no Brasil, porque existe, quando o operador for fazer a due diligence statement e passar essas informações para os operadores na Europa, você vai estar fazendo compartilhamento de dados sensíveis, tanto de localização quanto de informação do produtor, que pode ser que isso fira de alguma forma a nossa legislação, mas que ainda não está claro como que isso vai ser operacionalizado. Já existem reuniões dentro da União Europeia sobre esse assunto, mas a gente ainda não tem muita clareza de como isso vai funcionar. Tá? E aqui, para fechar, eu trouxe quais são hoje as principais preocupações que a gente tem, e que vocês provavelmente vão ter também, que o cumprimento da legislação local, ou seja, a origem do produto, o produto que é produzido no Brasil, cumprir com a legislação brasileira, precisa ser garantido que o próprio governo brasileiro faça essa verificação e que o governo brasileiro falar, a Europa aceite isso. Isso não está claro e isso vai ser algo que a União Europeia vai exigir, ou seja, quando eles receberem o produto, eles vão querer garantir que aquele produto seguiu a legislação do país de origem e precisa haver uma forma de garantir que o que o nosso governo falar que foi seguido, de fato, seja aceito lá. A segregação física do produto ainda é um desafio. A gente viu na apresentação anterior do Daniel, a gente tem aí 2,5 milhões de produtores no Brasil. Claro que não todos trabalham com todas as commodities que estão no escopo, mas você fazer a segregação do produto desde a fazenda do produtor até os 120 até as 120 fábricas, tendo todos os 120 mil silos que tem no país, fazendo todo o controle na parte logística, isso causa bastante conflito com as complexidades que a gente tem aqui. E isso ainda vai ser algo que a gente vai precisar trabalhar, as empresas vão precisar achar uma forma de contornar essa questão. O compartilhamento das informações das áreas de produção é um problema não só por questões de LGPD, mas porque às vezes a gente não tem mesmo acesso a essa informação, principalmente quando a gente fala de empresas fazendo negócio com outras empresas, que é o público aqui nosso. A gente tem várias empresas aqui hoje, tanto associadas como não associadas, que têm operações entre si e que existem algumas informações que são sensíveis de serem compartilhadas. Então, é algo que a gente vai precisar trabalhar para achar uma solução. Para casos onde a União Europeia identifica algum descumprimento, existe a previsão de aplicação de multas ou devolução do produto, que a gente acha que isso é algo que precisa ser revisto e que o governo brasileiro precisa atuar em cima. A gente já teve reuniões para tratar sobre isso, é algo que isso está sendo trabalhado, para a gente ver como chegar no denominador comum e ter a melhor forma de aplicar isso. Mais uma coisa que a gente tem conversado, e é esse o motivo da gente estar aqui hoje, é que mesmo com tudo isso, mesmo inclusive tendo a possibilidade de acharem que é uma barreira comercial, já com ações na OMC feitas pelo governo, com diversas conversas em nível político, tanto do Brasil, seja pelo Itamaraty ou pela equipe brasileira que fica em Bruxelas, sediada em Bruxelas pela embaixada, isso é uma legislação que até que o problema seja resolvido, a gente vai precisar cumprir em algum momento. E mesmo que seja minimamente as exigências. Então, para que a gente consiga cumprir com essa legislação, até que a gente encaminhe os problemas que a gente enxerga, a gente precisa, junto como setor, atuar para conseguir resolver todas essas questões em aberto, seja compartilhamento de informações, seja garantir que a origem do produto de fato segue com os critérios e ter o setor fortalecido, né, para que todos consigam continuar operando e continuar atendendo esse mercado que, como foi mostrado, não é o maior mercado, mas é um mercado importante que tem uma participação relevante nas nossas exportações. Então é isso. Assim eu encerro a minha fala. Posso voltar para você aí, Regina. Qualquer dúvida depois,
Se você quiser tratar agora, acho que a gente tem um espaço depois, a gente tira as dúvidas com vocês depois, tá bom? Obrigado. Isso mesmo, Pedro. Nós que agradecemos, excelente apresentação. Nós teremos um espaço para perguntas e dúvidas ao final. Tá ótimo. Agora eu gostaria de convidar novamente Bernardo Pires, que vai fazer a terceira e quarta apresentação. Ele vai falar sobre critérios socioambientais para compra e financiamento de soja e soluções digitais e sistemas disponíveis. Bernardo, agora é com você. Obrigado. O Pedro vai instalar para mim aqui a apresentação. Ok. E aproveitando, chefe, você gostaria de falar um pouquinho para o pessoal o trabalho que está sendo feito pela Biov junto ao Itamaraty, aos aditivos agrícolas, à própria FEDIOL? Como que a Biov está acompanhando a legislação europeia? Acho que é importante. Posso falar, claro. Tem dois níveis nesse assunto que eu acho que é importante da gente pensar, né? Existe primeiro um nível que é da adequação da nossa cadeia, que tem muito a ver com o que o Pedro acabou de falar, né? Quer dizer, quais são as adequações que as nossas empresas, né? Todas as empresas que originam soja e depois exportam, né? Que tipo de adequações vão ser feitas para atender a legislação. No entanto, a legislação ela impõe certos procedimentos que têm impacto diretamente sobre o governo brasileiro, né? Por exemplo, a legislação, a Comissão Europeia, a legislação diz que a Comissão Europeia é que vai avaliar se os operadores aqui no Brasil, se os exportadores estão cumprindo a lei brasileira. Evidentemente, isso não é papel da Comissão Europeia. Quem tem que dizer se uma empresa atuando no Brasil está cumprindo ou não a lei brasileira é o governo brasileiro. Segundo, tem muita dúvida sobre como é que a Europa vai medir desmatamento, porque o Brasil tem a sua tradição no PRODES, né, PRODES Cerrado, PRODES Amazônia, e se eles criarem um sistema novo, só assim, algumas coisas para a gente pensar, né? O PRODES Amazônia utiliza 6,25 metros quadrados, hectares, perdão, como polígono para avaliar, né? Na moratória da soja, a gente usa 25, porque se utilizar um polígono menor, você tem muito problema de deslocamento, de cair em lugar errado, né? Então, imagina se a Europa, aqui eu tô falando, a gente não sabe, mas imagina se a Europa for tentar medir desmatamento a cada hectare, né? Então, vocês imaginem o tamanho do erro que eles podem causar sem nenhuma colaboração com o que é feito aqui no Brasil. Então, esse é outro ponto que gerou muito incômodo no governo brasileiro, né? A terceira coisa, talvez não tanto associada a nós, mas ao pessoal do boi, é que tem aquela questão da rastreabilidade dentro da due diligence, né? E a rastreabilidade do animal, na verdade, é um sistema governamental, não é um sistema privado, né? Porque você tem guia de trânsito animal, tudo isso. Então, assim, é mais uma tentativa, é mais um movimento, uma exigência da legislação que acaba impondo custos, impondo obrigações sobre o governo brasileiro. Então, se a legislação impõe obrigações sobre o governo brasileiro, aí você precisa mudar o diálogo. O governo brasileiro tem que chegar e dizer, não, peraí, como vocês vão, digamos, arbitrar, definir ou decidir sobre coisas que dizem respeito ao que são obrigações legais minhas no Brasil, nós temos que pensar isso conjuntamente. Então, a gente está num trabalho de sensibilização do governo sobre esses aspectos, para que o governo tenha uma posição muito firme de dizer, olha, tudo aquilo que se refere a coisas ligadas à legislação brasileira, quem tem que dizer se a empresa está seguindo ou não é o governo brasileiro e não a Comissão Europeia, tá? Então, tem um trabalho interno nosso, que é isso que nós estamos discutindo aqui, de como é que a gente adequa a cadeia para a legislação. Agora, tem um trabalho do governo brasileiro também, negociar com a Comissão Europeia, que é o par dela, com as autoridades europeias, para dizer, olha, isso tem que ser cumprido na legislação, quem vai dizer se está certo ou está errado sou eu, e você reconhece o que eu faço. Isso já é super comum em temas sanitários e fitossanitários, né? Que os países têm exigências próprias sobre questões fitossanitárias e sanitárias, mas eles reconhecem a certificação
a verificação feita pelo governo do país exportador. Eles não fazem tudo de novo. Eles reconhecem o que o governo diz e falam, tá bom, eu reconheço esse certificado. Então, esse é um pouco o trabalho que a gente está fazendo, o trabalho nosso de advocacy, como a gente gosta de falar, né, junto às autoridades brasileiras, para que elas entendam que elas têm que negociar isso lá, porque isso certamente vai reduzir custo e reduzir risco para nós aqui, né, que estamos no dia a dia. E, por fim, tem a questão de classificar o Brasil em alto risco, baixo risco ou regiões brasileiras, né? É muito importante que o governo brasileiro entenda que se houver essa classificação, mesmo de regiões, de algumas regiões do Brasil, isso para a imagem nossa é extremamente negativo. Então, não é só a gente que tem que tomar consciência como setor do que isso significa no nosso negócio, mas é também o governo brasileiro tem que entender o que significa vender a marca Brasil, vender o Brasil lá fora, caso a Europa carimbe algumas regiões como regiões de alto risco, né? Então, assim, tem que tomar um cuidado enorme com as implicações que isso pode ter fora da Europa depois. Então, esse é o trabalho que a gente está fazendo aí, interno, que parte desse workshop é parte do nosso trabalho interno, né? O trabalho privado da cadeia e o trabalho institucional no governo brasileiro. Excelente, muito obrigado. Bom, pessoal, uma boa tarde para todos. Meu nome é Bernardo Pires, eu sou o diretor da Biova, estou há 15 anos na casa. Tive a oportunidade também de trabalhar 10 anos em Brasília como servidor público, 4 anos no setor de papel e celulose. E o tema que eu vos trago aqui hoje, nessa tarde, quinta-feira, é um tema que está na crista da onda, digamos assim. Só nas últimas 2 semanas eu dei 8 entrevistas para diferentes veículos sobre critérios socioambientais para compra e financiamento de grãos no Brasil, que é exatamente o que é a minha apresentação. Então, nós esperávamos, de fato, ter uma grande assiduidade aqui no nosso workshop, mas até, eu diria que ficamos surpresos com tanta adesão. Ficamos muito contentes. O trabalho da Biov é exatamente poder ajudar as cooperativas, cerealistas, guerreiros que estão aqui participando do evento, todos associados à BioBNEC, a cumprir com esses rigorosos critérios socioambientais e não perder mercado. Então, afinal de contas, houve toda uma sequência lógica aqui das apresentações, onde o Daniel trouxe o cenário do mercado internacional, mostrando a importância da soja do superávit da nossa balança comercial, mostrando o quão é importante o mercado europeu, que tem mais valor agregado. Então, vocês viram que até é um número muito atualizado, né? Que a soja não vai toda para a China. A China está importando 79% do grão, mas 50% do nosso farelo, que vai para a ração de frango, de porco ou de salmão na Noruega, vai para o mercado europeu. Mercado muito significativo, em torno de 10 ou 11 bilhões de dólares. Pois bem, e para que as empresas associadas da Biov e da ANEC, que são as empresas que comercializam com vocês no dia a dia, né? Há muitas décadas, inclusive, né? Continuem mantendo essa boa relação comercial, nós precisamos aí, minimamente cumprir alguns critérios, porque se eu não cumprir esse critério, eu não consigo repassar esse produto adiante. Então, a cadeia inteira tem que estar envolvida no cumprimento dessas legislações, né? E que eu repito, são rigorosas, mas tem legislações internacionais e legislações aqui nacionais do Brasil. Eu vou falar um pouco de todas elas, tá? E realmente, nosso grande objetivo, né, é trazer cada vez mais uma informação qualificada, preparar vocês para atender esse mercado mais exigente. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir superar juntos esses desafios e manter a boa imagem do Brasil lá fora, manter as portas abertas nesse mercado tão exigente. Bom,
E por que, antes de eu falar quais são os critérios, e nós temos uma cartilha de critérios socioambientais para a compra e financiamento de grãos do Brasil, boa parte de vocês deve ter tido acesso a essa cartilha. Quem não teve, terá, porque hoje mesmo nós vamos compartilhar elas com vocês. Aqui, naturalmente, é uma apresentação resumida, né? Não vou passar aqui de 20 minutos da minha apresentação. É uma cartilha bem detalhada, com todos os procedimentos, inclusive demonstrando qual é a legislação para cada um dos critérios, para que vocês possam, inclusive, dentro de casa, conseguir convencer seus pares, seus superiores, diretores, presidentes, da importância de adotar esses procedimentos na rotina diária das empresas. Mas eu poderia citar, como importância, são vários benefícios, né, de vocês seguirem isso. Primeiro, seria fortalecer a governança ambiental privada do Brasil e da história brasileira. Nós só teremos uma governança ambiental plena no nosso país quando tiver uma governança ambiental pública fortalecida, com fiscalização, né? Fiscalização integrada, Polícia Federal, Guarda Nacional, IBAMA, Polícia Rodoviária Federal. Muito importante ressaltar, apenas no máximo 2% são dados do IBAMA, do INPE, e de universidades que fizeram pesquisas muito recentes, apenas 1 a 2% dos produtores rurais cometeram nos últimos 10 anos infrações, né, crimes ambientais mais graves. 98% dos produtores do Brasil são legalistas, fazem realmente tudo certo, seguem a lei à risca. Então, nós estamos falando da minoria, tá? Isso eu não poderia deixar de comentar. A produção agrícola brasileira, ela realmente ela é muito legal, mas se não tivermos o controle de separar esse joio do trigo, né, e o joio são esses 2%, acaba contaminando toda a cadeia. Proporciona segurança jurídica para os produtores e para vocês, empresas, né? Com isso, evita multas, autuações, você garante seu mercado, e isso tudo traz muita segurança, principalmente jurídica, e comercial, naturalmente, né? Contribui para a imagem positiva da nossa cadeia no nosso país, coopera com a redução do desmatamento. O Pedro acabou de trazer a legislação europeia, que está toda galgada aí em cima da questão de desmatamento zero a partir de janeiro de 2021. A lei foi publicada, conforme ele comentou, em 9 de junho e começa a valer 18 meses depois. Ou seja, a partir de dezembro de 2024, a lei europeia já começa a valer. Moralmente, o europeu tem moral de cobrar isso? Eu diria que não. A Europa hoje só tem 3% dos seus remanescentes florestais nativos. Por outro lado, há uma demanda legítima do cidadão que mora em Paris, em Bruxelas, em Berlim, em Roma, de que ele não quer, não é de hoje, há pelo menos 30 anos, comprar um produto, seja ele café, carne, milho, algodão, soja, ou até o próprio salmão que eu comentei, que é alimentado de farelo de soja, que venha de origem de desmatamento. Então, essa demanda do cidadão que está lá na prateleira do supermercado na Europa, ele é legítimo. Tá? E quem manda no mercado é o cliente. Então, nós temos que atender. Além disso, tem a questão dos direitos humanos. Então, a legislação também preconiza, né, que os produtos agrícolas importados pela Europa não infringam os direitos humanos, saúde, segurança do trabalho, legislação trabalhista, protege a cadeia contra ações de ilegalidades, ou seja, protege a empresa de vocês contra essas ações, estimula a regulação ambiental dos produtores, dos imóveis rurais, orienta o produtor no cumprimento das leis vigentes, as empresas na rastreabilidade dos produtos, e os dois últimos itens, que eu até destaquei aqui com uma flecha laranja, né? Nenhuma alusão à Holanda, mas só para dar um destaque, seria orientar as cooperativas cerealistas, vocês, né, que é o nosso principal público hoje do workshop, quanto à organização sustentável e utilização desses critérios socioambientais, que nós vamos apresentar de uma forma resumida, mas que está muito bem detalhada em nossa cartilha. Diga-se de passagem, que era uma cartilha de uso privado, que não era compartilhada até o início desse ano, e nós decidimos, como setor, compartilhar com vocês, porque entendemos que se todo mundo tiver acesso à informação, a cadeia inteira ganha com isso. E também, eu acho que talvez o mais importante, esse último bullet, que seria evitar a perda de mercados e colaborar
com atendimento a demandas não só internacionais, mas nacionais também. E no caso da internacional, temos aí o exemplo da nova legislação na Europa, o Green Deal. Temos uma nova legislação também de desmatamento ilegal zero no Reino Unido e UK. Como vocês se recordam, o Reino Unido saiu do bloco europeu recentemente, então tem uma legislação à parte. E há uma legislação também em trâmite nos Estados Unidos. Hoje, duas empresas minhas, aqui da Biora, associadas da Biora, me perguntaram que ouviram falar, né, também em alguma movimentação pela China. Oficialmente não temos nada ainda pela China. A China ainda passa por uma questão de segurança alimentar, são 700 milhões de chineses que não têm acesso à carne. Por outro lado, não seria difícil a China criar uma barreira tarifária travestida de sustentabilidade. Seria até bem cômodo para eles. Então, todo cuidado é pouco. Estamos monitorando, de fato, também o mercado chinês nesse sentido, de uma possível legislação ambiental chinesa, né? Mas realmente é um movimento sem volta em nível internacional. E quem não cumprir, infelizmente, no curto prazo, eu diria 2, 3 anos, estará fora do mercado. Eu posso até dar um exemplo antes de começar aqui. Nós temos um protocolo de grãos no Pará, assim como tem o TAC da pecuária no Pará, junto com o Ministério Público Federal. Lá tem critérios rigorosos para compra de financiamento. Quase que todos eles que eu vou mostrar agora aqui para vocês. E algumas empresas, algumas cooperativas não conseguem seguir esses critérios. E alguns frigoríficos também não. Até vou mudar um pouco de área, né? Por que não falar um pouco dos frigoríficos? E é lógico que lá quem fiscaliza isso é o Ministério Público Federal e a Procuradoria-Geral da República. Nos últimos 3 anos, segundo a PGR, mais de 70 frigoríficos fecharam as portas do Pará porque não se prepararam para atender essa demanda de mercado. De cooperativa, que eu saiba, mais de 30 nesses últimos 3, 4 anos também fecharam as portas, porque lá quem não participa do protocolo de grãos do Pará não pode comercializar, não pode ter relações comerciais com outros players, né, com outras empresas que trabalham, que operam no Estado. Então, realmente, a cooperativa fica isolada, né, e, aos poucos, ela sai do mercado. Bom, mas a notícia boa é que hoje nós temos 70 signatários, praticamente todas elas são cooperativas federalistas como vocês, estão operando muito bem e sempre aí realmente com uma receita boa, conseguindo gerar emprego, gerar renda, melhorando aí a imagem nossa do agronegócio como um todo. Falando um pouco de áreas embargadas, esse talvez seja o principal, né? A gente fez um levantamento, eu não vou absolutamente aqui citar nomes, né? Não é essa a intenção, mas de um levantamento que nós fizemos aí com grandes cooperativas cerealistas do bioma cerrado, eu diria que metade não vem observando aí a contenta nas áreas embargadas. E é muito importante, por quê? E é fácil fazer. Nós temos áreas embargadas tanto no IBAMA, no site do IBAMA, assim como das Secretarias Estaduais do Meio Ambiente. A própria SEMA Mato Grosso disponibiliza essas áreas embargadas no seu site. No Pará, a lista de desmatamento ilegal, conhecida como LDI, que é a SEMAS, né, Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, que divulga. Então, para cada estado também você tem uma lista regional, mas a mais importante que nós entendemos é a lista do IBAMA. Tá? E ela preconiza, então, que antes de cada negociação de compra, nós orientamos que vocês façam essa consulta todos os dias, às 8 horas da manhã, essa lista é atualizada às 9 da noite. Hoje deve ter mais ou menos 80 mil fazendas bloqueadas, principalmente no norte do Brasil. E, além dessa consulta da lista para saber se o CPF e o CNPJ constam, inclusive, no início do ano, o IBAMA colocou uma máscara no CPF e nós conseguimos contornar isso, né? Foi uma grande vitória para o setor, porque sem a CPF realmente foi muito difícil proceder ali com bloqueio, né? E, então, hoje a lista do IBAMA ela é completa, ela realmente não tem nenhuma máscara, ela é de fácil acesso, de fácil consulta,
E eu orientando aqui de forma muito veemente que vocês consultem, então, diariamente essa lista, e não só a lista que está disponível no site do IBAMA, mas também o mapa de polígonos embargados. Tá? Então, eu vou tentar entrar lá para mostrar para vocês por quê. Porque muitos dos embargos não constam na lista, mas elas têm o polígono ali daquele embargo. Eu sei que é mais difícil, né? Que aí exige um controle de processamento, onde você tem que ter pelo menos uma máscara, um cadastro ambiental rural e cruzar esse carro, ou os dados do CIGEP, do INCRA, né? Com esse polígono que está embargado pelo IBAMA. Isso pode ser feito com algumas ferramentas que nós vamos trazer no nosso próximo workshop, com o pessoal da Global Forest Watch Pro, gratuito, ou pode também ser feito pela própria empresa, se tiver uma equipe de gel, né? Pelo menos um profissional de gel na empresa, ou terceirizado. Hoje tem mais de 10 empresas aqui no Brasil, né? Exemplo da Agrotools, da Satélite, da Brain, né? Da Gel Ambiente, que fazem esse trabalho também de forma terceirizada. Mas só para vocês terem ciência do que exige hoje de produto, né? Então, clicando aqui, vamos ver se vai... Já está aparecendo o mapa do IBAMA, Pedro? Você está logado ou não? Então, olha para mim aqui, Pedro, vocês estão vendo aqui a minha internet, tá? Vocês estão vendo, pessoal, aqui o mapa? Ainda não. Então, acerta aí. É porque eu pedi para o Pedro fazer uma apresentação onde eu consigo entrar na internet e voltar. Mas aí não é tão fácil assim. Esses dias aí eu consegui, tem dia que eu consigo, tem dia que eu não consigo. Seria muito mais rica a apresentação se a gente conseguisse. Vamos tentar aqui. Porque aí eu consigo mostrar direto o link onde vocês consultam. Eu vou divulgar isso para vocês, né? A gente vai compartilhar todos os links. Uma demonstração prática sempre ajuda bastante. Se não der certo, não tem problema. Eu mando para vocês os links, vocês testem depois. Você acha que eu consigo agora ir voltar? Agora vocês estão vendo o mapa do mundo aqui, né? Sim. Então, perfeito. Então, esse aqui, gente, é o mapa de polígonos em shapefile do IBAMA. Se você clicar aqui nessa setinha verde, né, você adiciona os layers, né? Então, você tem todas as informações de produtores que têm autorização de supressão de vegetação, que é o Sinaflor. Você tem toda a informação dos embargos, por exemplo, aqui do IBAMA, da SEMA do Mato Grosso, todas as informações em relação à unidade de conservação, né? Estou abrindo aqui, naturalmente demora um pouquinho para carregar, mas realmente é fantástico esse sistema. Ele funciona perfeitamente, inclusive eu tinha feito aí alguns testes antes, né? Para mostrar que, de fato, você tem acesso, inclusive até você pode baixar aqui esses layers, né? Você consegue ter essa informação aqui em nível de shapefile, tá? Fazendo o upload aqui também, e também o download, né? O upload até, Pedro, imagina que você poder fazer o upload do CAR, e aí você faz a sobreposição onde tem problema, né? Sim. Então, realmente é bem interessante, tá? Porque a internet está pesada, né? E demora para carregar, mas eu queria só mostrar a ferramenta aqui para vocês que existe hoje, disponível no IBAMA, tá? Assim também como no INPE, no MEP Biomas, mas essa do IBAMA eu considero muito importante para vocês estarem aí consultando no dia a dia, tá? Então, eu vou voltar aqui para a apresentação e vamos seguir aqui adiante. Bom, qual seria o outro tema importante? Mudou, Pedro? Entra na apresentação e você vai me acompanhando, por gentileza. Tá? Em relação ao trabalho escravo. Esse tema, eu diria que hoje ele é tão importante quanto o desmatamento. Aqui na Biova, por exemplo, né, e boa parte das associadas da Biova e da ANEC participam veemente desse tema, nós estruturamos, inclusive, uma comissão de direitos humanos. Tá? Então, até a própria legislação europeia, ela diz que tem dois sérios. Tem a questão do desmatamento, né, que ela é mais direta e até atinge aí todo mundo pleno, né? Mas tem também um cerne muito importante de direitos humanos. Basicamente,
toda fazenda hoje que origina grãos, origina qualquer produto agropecuário, que não respeite a legislação trabalhista do Brasil, que não dê dignidade para os seus funcionários, não forneça EPI, não forneça uma alimentação adequada, não forneça uma água que seja para dessedentação, né, para alimentação humana potável, né, não dê condições de moradias dignas, em breve essa propriedade também estará fadada a sair do mercado. Então, hoje, qual seria a principal ferramenta, né, que existe para condições análogas ao trabalho forçado, condições degradantes do trabalho, né? Seja ele licenciamento. Infelizmente, eu já presenciei, por exemplo, no Maranhão, em algumas carboanias, né? O produtor tem a caderneta, então o funcionário não recebe salário, ele gasta todo o dinheiro dele, que não recebe, é um dinheiro fantasioso, né? Para a própria vendinha, né? O próprio supermercado, digamos assim, o mercadinho da fazenda, e fica refém da caderneta. Então, assim, realmente é muito triste. Ou, às vezes, quando você tem frente de desmatamento e o pessoal não consegue voltar, dorme no barracão, na lona, né? Então, isso tudo caracteriza trabalho degradante. Para isso, é muito fácil, as empresas devem consultar se o CPF, o CNPJ do empregador, consta nesse cadastro de empregadores, e isso pode ser visto, inclusive, aqui no Ministério do Trabalho e Emprego. Temos o link, depois eu disponibilizo, aí você não precisa abrir, é uma lista simples. Hoje deve ter quantos nomes, Pedro? 280 nomes, CPF, CNPJs vinculados a trabalho escravo, e nós consideramos muito grave e de muito fácil acesso, tá? E é algo que está sendo cobrado pelo mundo todo. O terceiro seria unidade de conservação. Unidade de conservação também é muito fácil de entender. Por quê? Existem várias unidades de conservação, né? Você tem florestas nacionais, você tem reservas extrativistas, você tem parques nacionais. Então, realmente, diversas categorias, reservas ecológicas. E de todas essas categorias que estão previstas no SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, apenas uma, que é a Área de Proteção Ambiental, conhecida aqui como APA, é que permite, então, o uso do seu solo para atividades agropecuárias. Consultar essas unidades de conservação também é muito fácil, tá? Hoje tem um portal do Ministério do Meio Ambiente, que eu estou clicando aqui, e vamos ver agora se vai funcionar. E que realmente é bem didático, tá? Para poder consultar. Eu vou clicar aqui de novo, vamos ver se vai abrir. Agora abriu. Você está vendo o portal? Carregou o Power BI aqui. Power BI, carregou? Olha que fantástico, pessoal. Eu vou olhar aqui porque está projetando o slide e eu estou vendo o painel aqui das unidades de conservação no meu notebook, tá? Mas você tem aqui todas as áreas de proteção integral, o que tem de sobreposição, o que tem de uso sustentável, né? Todas as APAs. Então, essas APAs que eu comentei com vocês, que é a área de proteção ambiental, é que mediante um plano de manejo aprovado ou uma licença ambiental, o produtor pode utilizar essa área para plantar soja, por exemplo, ou até usar ela para outras atividades, como milho, cana, pecuária, sistemas agroflorestais, como queira. Então, você tem todos os nomes das unidades aqui, você vai clicando e vai aparecendo os dados da unidade, onde ela está localizada, né? Qual é a esfera administrativa, se tem plano de manejo, se não tem. Realmente é um portal fantástico, e novo, né? E eu acredito que seria muito útil para vocês, porque, por exemplo, cliquei em 3 aqui, né? Tá vendo? Você pode filtrar, inclusive, que é um pegado do Cerrado, né? Sair um pouquinho da Mata Atlântica, né? Então, eu vou abrir aqui, 3 ao acaso, tá? Realmente bem aleatório, né? Em que você tem todos os números, né? O conselho gestor, o plano de manejo, qual que é a área total protegida, a área total destinada, o que você tem de informação aqui, né? Qual que é a categoria, então são todos APAs, né?
esferas, iniciativas, quais são os municípios abrangidos por essa APA, ato legal de criação, plano de manejo, conselho de gestor. Então, por exemplo, essa aqui tem plano de manejo. Então, provavelmente tem alguma citação em relação à produção agropecuária. Essas duas não tem, né? Então já corre o risco a empresa estar comercializando. Tá? É só para mostrar que existe hoje uma ferramenta, né, um link completíssimo para vocês terem todas as informações necessárias a respeito das áreas de proteção ambiental e das demais unidades de conservação. A gente está focando aqui na APA, né, mas porque são as únicas áreas permitidas para poder ter uso do solo agropecuário, tá? O uso agropecuário do seu solo. Bom, vamos em frente, então. Eu vou voltar aqui para a minha apresentação. Tá? Voltou, Pedro, para terras indígenas? Está no slide. Está no slide, mas é isso mesmo, é para no slide. Então, tá ótimo. Bom, e por que eu fico vendo unidade de conservação aqui? Eu toco por aqui, né, Pedro? Melhor. Tocar por aqui. Só inverter aqui para você não ficar de lado aí para os nossos participantes. Sem problema. Terras indígenas, pessoal, tem vários tipos de terras indígenas, né? As terras indígenas são reconhecidas são reconhecidas pela Organização Social, Costumes, Línguas, Crenças e Tradições, tá? Elas são utilizadas basicamente para poder preservar os recursos ambientais, né? E compete à União demarcá-las e protegê-las. Está tendo até um debate agora grande, vocês estão vendo, que querem retirar essa incumbência de delimitar as terras indígenas brasileiras do Ministério do Meio Ambiente e passar para o Ministério da Defesa, assim também como querem tirar a gestão do CAR, do MMA, e passar para os ministérios das cidades e da gestão urbana. Coloque modo Modo apresentação? Tá bom. Vou colocar em modo apresentação. Bom, e hoje... não vai, Pedro. E? Eu estou colocando, mas não vai. Tá? Me ajuda aqui, mexe aqui enquanto eu vou falar. Tá bom, vai falando. E das terras indígenas, pessoal, quais são as únicas terras indígenas que, de fato, nós temos que ter preocupação em não originar soja? São aquelas terras indígenas que são homologadas. Tá? Essa preocupação, eu diria que a própria Europa, eu já trabalho há 30 anos na área de sustentabilidade, e é uma preocupação que já vem pelo menos aí desde 1990, 1985, 1990, onde o consumidor europeu, quem são os nossos clientes na Europa, né? Walmart, Unilever, Danone, Nestlé, McDonald's, Sainsbury, Tesco, Marks Spencer. Essas empresas, elas, e o consumidor também, que eu comentei com vocês, o cidadão europeu, né? Nunca quis, na verdade, já tem 30 anos, né? Comprar nenhum produto ou consumir nenhum produto que tenha a ver com desmatamento de floresta tropical e de terras indígenas. Sempre foram esses dois blocos, terras indígenas e floresta tropical. Há mais ou menos 5 anos atrás, o príncipe, agora Rei Charles, ele assinou o manifesto com todas as empresas, né, se chama Manifesto do Cerrado, o SOS Safety, né, onde há uma preocupação também com as savanas. Então, agora abriu um pouco, floresta tropical, savana, terras indígenas, mas, de fato, a TI, né, como a gente chama, sempre foi uma grande preocupação. Posso voltar aqui, né? Tá bom. Em relação às terras indígenas, tem um portal da FUNAI, tá? Onde é muito fácil também consultar, então eu vou clicar aqui, né? E você tem todos os mapas. Agora foi direto, hein, Pedro? Agora você arrumou de vez, né? Onde tem aqui, inclusive, o shape, né? Se você clicar aqui, das terras indígenas, com atualização mensal, tá? E aí você clica, se você quiser, homologado e não homologado, tá? Nós recomendamos que hoje a verificação seja feita nas homologadas, né? Então, clicando aqui, você abre aqui um arquivo que é gigante, né? Uns 20 megas e tal, e você tem todo o shapefile, né? Inclusive nível de polígonos dessas terras homologadas.
Então, voltando aqui para a apresentação, volta direto ou tem que fechar, Pedro? Você Estou perto aqui, né? vai no PowerPoint, Aham. no ícone, clica o contrário. Vou voltar. Isso. Aí vai no PowerPoint. Clica o aumentar. Tá bom. Isso, foi. Bom, moratória da soja. Estou terminando, viu, pessoal? Mais 5 minutinhos, cara. Moratória da soja, ela é o maior pacto do mundo de desmatamento zero. Aliás, só tem 2 pactos vigentes no mundo, é a moratória na Amazônia e Palma, na Indonésia. Inclusive, nós recebemos da Universidade de Oxford, em Londres, né, uma menção honrosa, porque foi feito um estudo durante um ano desse pacto, com 14 pesquisadores europeus, e nós recebemos nota máxima entre 14 critérios de 10. Nota máxima em rigor técnico, consistência, transparência, qualidade, frequência de monitoramento, relação custo-benefício, abrangência, escopo de trabalho. Realmente foi uma menção muito honrosa. Inclusive, os principais presidentes da Europa enviaram uma carta para o nosso ex-presidente da República, na época, preocupados com o aumento do desmatamento na Amazônia, mas enaltecendo que os governos passados, o governo brasileiro, independente de qual for, né, conseguiu derrubar, de 2012, 28 mil quilômetros quadrados de desmatamento, de 2004 para 2012, né, de 28 mil para 4.500 quilômetros quadrados. Então, a gente saiu aí de uma situação crítica, né, hoje retornou para a casa de 11 mil quilômetros quadrados. Mas houve uma queda da ordem de 7 vezes o desmatamento da Amazônia entre 2004 e 2012, e de 2012 para cá voltou a crescer. E voltou a crescer, independente do governo. Então, isso realmente é uma situação grave de fragilidade da governança ambiental pública. Por que eu estou comentando isso tudo? Porque nessa carta, que expressava claramente boicote aos produtos brasileiros, de mais de 11 países da Europa, né, eles enalteceram essa queda do desmatamento a 3 fatores: ao Código Florestal Brasileiro, ao Programa de Prevenção de Combate ao Desmatamento da Amazônia, o PPCDAM, que envolve 14 ministérios, foi extinto na gestão passada e voltou a vigorar agora, a partir do mês passado, e a moratória da soja. Fica o convite aqui para vocês, de quem opera na Amazônia, eu sei que boa parte aqui opera no Cerrado, mas alguns operam na Amazônia, de participarem conosco desse pacto. Vocês têm muito a ganhar, né? Uma declaração de que vocês participam da moratória, abre mercados que realmente valorizam muito mais o produto brasileiro, e eu tenho certeza que isso vai ser muito bom para o portfólio da empresa, para os relatórios de sustentabilidade. Então, assim, quem realmente tiver interesse pode nos procurar. Nós, inclusive, temos aqui alguns critérios, né, para as cooperativas cerealistas revendas aderirem ao grupo de trabalho da soja. O grupo de trabalho da soja, conhecido como GTS, que coordena o Pacto da Moratória. São critérios muito simples. Boa parte de vocês atende esses critérios, né? A exemplo, procedimento de legislação que considera critérios socioambientais. Bom, então, vocês seguem aí o IBAMA, seguem a Unidade de Conservação, Terra Indígena, PRODE, CAR. Eu vi que 86% das cooperativas hoje que operam no Cerrado, né, olham o carro, observam se o carro está regular. Então, já realmente atende a esse critério 2. Se opera na Amazônia, o critério 1 eu pulei, mas é até uma questão óbvia, né? Se tem colaboradores, né, ou funcionários, não gosto muito dessa palavra colaboradores, trabalha 10 horas por dia, funciona. Colaborar é outra coisa, né? Mas se tem funcionários na área de sustentabilidade jurídica, se tem um sistema de bloqueio automático de fornecedores, se não tiver, pode ser terceirizado, tá? Assim como o monitoramento por georreferenciado, não precisa ser próprio, pode ser de terceiros, tá? E, inclusive, tem ferramentas gratuitas que nós vamos apresentar. Se tem cláusula contratual que considere alguns desses critérios, e se realmente estiver ainda muito incipiente, ainda estiver começando aí nesses critérios socioambientais, se há um plano, né, um plano de ação, né, para evidenciar o progresso, uma melhoria gradativa e contínua desses processos de rastreabilidade, evitar triangulação e tudo mais. Então, é relativamente simples,
E sejam muito bem-vindos. Quem tiver interesse, basta nos procurar aqui na Biov, que será um prazer recebê-los. Assim como, também falar rapidamente, do Protocolo Verde dos Grãos, que é uma chancela, eu diria que é um selo verde muito poderoso, né? Porque ele é dado pelo próprio Ministério Público Federal, de que a empresa realmente que opera no estado do Pará, ela está 100% compliance com a questão da sustentabilidade. Tá? Nós temos aí também um site do Protocolo de Grãos, que eu estou projetando aqui. Apareceu o site, Pedro? Tá, vai acompanhando aí. Aqui você tem todos os dados de auditoria, as empresas saíram muito bem esse último ano, né? Quais são os compromissos do Protocolo de Grãos? São basicamente quase todos esses que eu estou apresentando aqui. Tem que ter o carro regular, não pode estar na lista de trabalho escravo, não pode ter fraudes, ou seja, não pode ter polígono acima de 25 hectares identificado pelo INPE, não pode figurar na lista de áreas embargadas do IBAMA ou da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, e não pode ter sobreposição com terra indígena ou unidade de conservação. Tá? E aqui os signatários. Então, quem for do Estado do Pará, ou quem operar comercialmente no Estado do Pará, deve observar essa lista de signatários. Hoje nós temos 60 signatários que seguem aí à risca todos esses critérios. Tá? E quem estiver na região e não está nessa lista, por gentileza, se apresente, porque corre sério risco, se for identificado, não por nós, pelo Ministério Público, de ter que assinar um TAC, e se não cumprir um TAC, normalmente vai para o inquérito civil, e aí, normalmente, que ocorre aquilo que eu comentei no início, de ter que fechar as portas. Mas eu acredito que a maioria aqui, realmente, de fato, não opera, mas era importante mostrar para vocês o que temos aí no estado do Pará. E aqui, terminando... Modo apresentação. Modo apresentação, perfeito. Esse é o último slide, viu, pessoal? E é uma novidade. Então, eu até peço uma certa confidencialidade. Eu sei que o grupo aqui é grande, temos aí, estamos com 150 pessoas, Pedro? 147. Ninguém saiu? Beleza, então o pessoal está gostando. É um grupo grande, né? Mas a gente divulgou isso muito pouco. E eu queria também fazer um convite para vocês. A partir da safra que vem, safra 23, 24, nós vamos ter um pacto setorial no Cerrado. Ele é cumprimento legal, ele não é adicional à lei, a moratória é desmatamento zero. Mas é importante reforçar, eu estou há 14 anos coordenando aqui, do ponto de vista técnico, a moratória, o Pedro, que faz todo o trabalho, eu falo que coordeno, sou chefe dele. Eu trabalho bastante também. Só para deixar a reunião mais leve, viu, gente, as brincadeiras. Eu diria o seguinte, que em 14 anos, eu só vi 10 casos, ou 15, eu acho que hoje a lista tem mais de 3 mil fazendas, né? E não impediu o crescimento da soja na Amazônia, muito pelo contrário. A soja em 2006 na Amazônia tinha 1,5 milhão de hectares, hoje são 7 milhões de hectares na Amazônia, 22 milhões de hectares no Cerrado, mais 14 milhões na Mata Atlântica e no Pampa, perfazendo 44 milhões de hectares em 400 mil fazendas. Pois bem, apenas 200 mil hectares, desse 1,5 para 7, né, aumentou 5,5 milhões de hectares, apenas 200 mil foram plantadas em áreas desflorestadas a partir de julho de 2008 no bioma Amazônia. E todos os desmatamentos, 98%, 99%, né, dados da SEMA, do INPE, dados nossos, a gente já há 14 anos faz isso, né? É ilegal. Então, assim, sinceramente, a moratória hoje bloqueia desmatamento ilegal na Amazônia. É verdade que há uns 2 anos atrás, a SEMA do Mato Grosso, e alguma coisa no Pará também, começou a emitir muita autorização de supressão de vegetação, algo em torno aí de 100 mil, 150 mil hectares nos últimos 3 anos, e lá na frente pode ser que vire grãos, né? E aí pode ser que tenhamos problemas, mas por enquanto, eu garanto para vocês que o que a gente monitora e bloqueia desmatamento ilegal zero não é indefinitivo, nada é indefinitivo. O produtor facilmente pode se regularizar, se não tem um compromisso conosco, não planta soja naquela área com desmatamento, né? Recupera a área, pode plantar até outras culturas, né? Não é difícil se regularizar. Por exemplo, o carro regular,
e se compromete a não desmatar mais nenhuma área da fazenda, porque senão volta no ciclo vicioso. Pois bem, então voltando aqui para o Cerrado, nós vamos lançar, né, agora, a partir da safra 23/24, o controle de supressão autorizada no Cerrado, intitulado como CSA Cerrado. E a regra é simplíssima. Todo produtor rural, né, ou toda fazenda que tiver soja em área desmatada no Cerrado, a partir de agosto de 2020 por quê? Porque é o PROD 2021. O PROD 2021 é de agosto de 2020 a julho de 2021. Então, se tiver PROD 2021 em diante, daí para frente, e com plantio de soja na próxima safra, então a gente já, inclusive, está anunciando com antecedência para os produtores não serem pegos de surpresa, né? As empresas que aderirem a esse programa, e com isso vocês vão ter um selo que cumprem com o desmatamento ilegal zero do Cerrado e cumprem com boa parte da legislação nacional, tá? E já um passo gigantesco para cumprir também com a nova legislação europeia, eles vão ter que apresentar, que é muito fácil, é um documento muito comum, as autorizações de supressão de vegetação, conhecida como ASV, né? Se o produtor tiver autorização e desmatou legalmente, não tem problema nenhum, vida que segue, continuamos a comercializar com ele. Se ele não tiver autorização de supressão de vegetação, ele vai ter que se regularizar essa área que desmatou ilegalmente ou desmatou sem a documentação, né? Nos moldes aí do programa de regularização ambiental, que também não é nada difícil, e depois volta a comercializar conosco. Então, esse é um pacto que a Biov e a ANEC vai seguir a partir da próxima safra. Realmente vai ser um divisor de águas nos critérios socioambientais para compra e financiamento de grãos no bioma cerrado. É sempre importante saber que dos 44 milhões de hectares de soja plantados no Brasil, 22 milhões estão no Cerrado. O Cerrado é o berço das águas do nosso país. É lá onde tem as nascentes, os principais locais de abastecimento de recarga hídrica. Os principais aquíferos no nosso país estão no bioma Cerrado. Inclusive tem um ditado que fala que a água nasce no Cerrado e corre na Amazônia, né? Então, vamos preservar esse bioma e atender às legislações e ter a garantia de mercado. Eu vou ficar por aqui, eu acho que eu me estendi, mas como eu fiz a 3 e a 4 juntas, agora a gente vai ter um espaço aí para eu poder tirar dúvidas, interagir com vocês. Foi um grande prazer poder apresentar esse material em nome da Biov, em nome do IBS, em nome da ANEC, em nome das nossas empresas associadas. Muito obrigado pela atenção. Ficamos à disposição. Nós é que agradecemos, Bernardo, e você foi cirurgicamente no tempo. Tinha 1 minuto ainda. Então, para 1 minuto, eu apresento aqui para vocês todos os links, tá? Eu cliquei, tem uns que foi, não foi, né? Mas todos os links aqui, se vocês precisarem, estão disponíveis. Todas as apresentações que foram feitas hoje estarão disponíveis para vocês aí a partir do final do nosso workshop. Obrigado. Excelente, obrigada, Bernardo. Bom, encerramos aqui a programação de apresentações, começamos, está aberto o momento para perguntas e dúvidas, né? Durante as apresentações, nós já tivemos algumas perguntas colocadas ali no chat. Eu gostaria agora de chamar mais uma vez a Priscila Calegari para fazer a mediação das perguntas e também para fazer o encerramento do evento. Perfeito. Obrigada, Regina. Obrigada, Bernardo. Eu vou apenas fazer as perguntas que ficaram no chat e, segundo, eu vou abrir para as nossas filas aqui de perguntas, tá bom? Então, eu tenho aqui 5 perguntinhas para o Pedro e já uma para o Bernardo, tá bom? Pedro, eu juntei algumas perguntas aqui, mas a gente tem os produtos, o João Batista da Prema pergunta, junto com o Fernando Carvalho da Cevale, se os produtos como a carne de frango e o milho, eles não entram, né, no escopo do Green Deal. Tá. Nesse primeiro momento, não. O que tem, por exemplo, no caso, para você para você ter a carne de frango ou ter qualquer outro tipo de carne que não seja bovina, que já está incluída no escopo, você às vezes acaba usando, no caso, o farelo de soja, por exemplo, carração, é um exemplo. E produtos derivados de soja acabam entrando, mas no caso, a gente não é considerado, né, carne de frango como um derivado da soja. Então, hoje, no momento, só
no setor de carnes, só a carne bovina hoje está dentro do escopo, devido aos estudos feitos pela União Europeia, mostrando que a carne bovina tem um índice maior de desmatamento do que as outras. Uma representatividade maior, né? Isso, exato. E no caso do milho, a princípio o milho ainda não entra, porque como boa parte do milho é plantada na mesma área da soja, e a soja vem primeiro que o milho, acaba tendo, se você tiver uma redução de desmatamento para a soja, você acaba tendo, por consequência, uma redução de desmatamento para o milho. Mas é algo que está sendo avaliado, tá? Hoje o milho não está, já existem pressões por ativistas, né, e pessoas com um viés mais ambientalista para incluir o milho no escopo também, mas é algo que a União Europeia ainda está avaliando, por enquanto só a soja, milho não entra. Perfeito. O Justiniano de Queiroz, também da MD Advogados, ele pergunta, Pedro, vale tanto para desmatamento legal e ilegal? Vale, é desmatamento zero mesmo, né? Porque, assim, existe essa confusão porque eles pedem que o produto não tenha vínculo com desmatamento, ao mesmo tempo que tem que cumprir com a legislação do país, e no caso o Brasil permite para cada bioma um percentual de desmatamento. Mas no caso, o cerne da legislação é desmatamento zero. Então, tem que cumprir com a legislação, exceto o desmatamento que tem que ser zero, entendeu? Então, tanto para desmatamento legal e ilegal, independente disso, se for desmatamento depois de 2021, não pode entrar no bloco europeu. Agora, Priscila, olha que interessante. O Reino Unido e o UK, Inglaterra, saiu do bloco europeu. E ela criou também uma legislação, inclusive até antes do próprio Green Deal, e pelo departamento lá de meio ambiente, que chama DEFRA. E no Reino Unido é desmatamento ilegal zero. Exato. O Reino Unido, ele é mais flexível, ele entende que se o produtor, ele tem uma se a autorização, empresa né? cumprir a legislação do país, pode. Então, aí que começa a confusão também, mas é importante reforçar. Você tem uma legislação do bloco europeu, que é o Green Deal, e você tem uma legislação do UK, do Reino Unido, que é desmatamento ilegal zero. Perfeito. Então, um complemento aqui. Ótimo esse complemento. Ajusta muito e nos complementa mesmo para saber o mercado que a gente está comercializando, né? Para quem que a gente está fazendo esse serviço. A Monique da Lavoro. Oi, Monique. Tem algumas perguntas, eu vou fazer uma delas aqui. Se vai ter uma consulta pública para os guidelines e também se vão publicar algum modelo dessa due diligence. Tá. A due diligence o que eles vão, o que já tem, não é um modelo, né? Mas já tem um guia de como fazer a due diligence statement, que é o documento que precisa ir junto com o produto para ser recebido na Europa, no bloco europeu. Já tem um documento orientativo de o que precisa conter nesse documento na própria legislação. Você, ao acessar o texto da legislação oficial publicado no Diário Oficial Europeu, existem 2 anexos. Um anexo é a lista de produtos que está no escopo, né? Então, tem lá a NCM da commodity e os produtos derivados que estão dentro, que vão ser incorporados, e tem um segundo anexo que é uma orientação de como preencher a due diligence statement. Não é um modelo de documento, porque eles não fixaram um modelo específico, mas eles indicam quais são as informações que precisam conter e mais ou menos qual é a estrutura. Com relação à consulta pública para os guidelines, a princípio não. Pode ser que isso venha a ser aberto mais para frente, de acordo com o volume de demanda que os países trouxeram. No começo do ano, a Comissão Europeia encaminhou a Delegação de Meio Ambiente, que é o grupo que está sendo responsável por tocar esse assunto na União Europeia, para diversos países, inclusive o Brasil, para levantar as principais dúvidas que cada país tem com relação a como cumprir a legislação e quais são as principais dúvidas da implementação. Eles, a princípio, vão utilizar essas reuniões que eles fizeram e ainda estão fazendo, né? Tanto é que a gente teve a presidente da comissão visitando o Brasil há pouco tempo. Eles vão usar essas reuniões para fazer a construção desses guidelines. Então, além das reuniões, algumas instituições de cada país visitado foram selecionadas para
fazer a junção das principais dúvidas e encaminhar para eles num documento oficial. No caso do Brasil, foi a CNA, que foi selecionada, a CNA fez esse papel de juntar a dúvida de diversos setores e encaminhou um documento oficial com mais de 80 perguntas para eles com relação ao Brasil. Eles fizeram a mesma coisa na Argentina e em outros lugares também. Perfeito. Uma outra pergunta, eu juntei aqui também do Wellington, da Gira Gestão, e do Fernando da Carvalho, da Cevale. Então, 2008 é a data de corte da moratória e 2020 é a data de corte da lei europeia? Está correto essa conclusão? A 2008 é a data de corte utilizada pela moratória que vem do Código Florestal, que é a data que o Código Florestal prevê de áreas consolidadas para desmatamento, então a moratória utiliza essa mesma data. A data de corte da União Europeia é 31 de dezembro de 2020. Então, teoricamente, ali, a partir de desmatamentos, a partir de 21 não entram, não podem mais entrar na União Europeia. Então, só para deixar claro, que eles colocaram como data o último dia do ano de 20. Então, teoricamente, é 21 ali a data que fica certa para a União Europeia. O Fernando até está colocando aí que 2008 é a data do decreto 6.514, está correto. Mas vale reforçar, Priscila, que o pacto da moratória da soja foi assinado em 2006. Olha que interessante. O governo agora está anunciando o desmatamento zero para 2030. Nós já temos desmatamento zero desde 2006. Estamos há 24 anos à frente do plano do governo, né? Mas isso é só uma curiosidade. E que a Green Deal, a legislação europeia, começou o processo de consulta pública, como o Pedro mostrou, em 2019. Então, assim, nada impede de que no futuro, né, aí é uma negociação ferrenha, né, com o Greenpeace, a WWF, TNC, IPAM, Mafora, sociedade civil que está envolvida nesse pacto, e poder fazer uma equivalência das datas, né? Mas há essa diferença hoje, porque é um pacto privado de desmatamento zero, que foi assinado em 2006, e o outro é uma nova legislação europeia, que iniciou em 2019, né? Então, por isso que há essas divergências, e é natural. Perfeito. Então, continuando com você, Bernardo, a Monique pergunta se vocês conseguem verificar se tem ou não autorização de supressão vegetal de uma maneira mais automatizada. Perfeitamente. Parte das autorizações de supressão de vegetação estão disponíveis pelo Sinaflor. Inclusive, tem um link no material que eu vou compartilhar com vocês. Tem também o Sinaflor naquele mapa de polígonos que eu mostrei do IBAMA. E, para quem for participar, né, do CSA Cerrado, toda essa participação, tanto na moratória quanto no CSA Cerrado, é 100% gratuita, não há nenhum custo, tá? Nós não cobramos nada, inclusive, muito pelo contrário, a gente compartilha todo o mapa de soja do Cerrado da Amazônia, onde tem PROS, onde não tem. Custa mais de R$2 milhões de mapeamento, a gente disponibiliza gratuitamente para quem quiser participar. Nós temos uma empresa chamada AgroSatélite, que foi agora adquirida, né, teve uma fusão com a Serasa, que estará disponível, se colocou à disposição, né, lógico que mediante um contrato com a Biov, para ajudar quem estiver a bordo aí do CSA Cerrado a identificar também essas autorizações de supressão de vegetação em fontes públicas. Quando elas não tiverem fontes públicas, existem muitos casos também, né, de que metade está disponível, outra metade não, nós vamos solicitar para os produtores, mas para evitar que o produtor receba 10 pedidos da mesma coisa, assim que o produtor disponibilizar a ASB, a gente sobe para um banco de dados, né, e aí as pessoas já podem consultar diretamente. Perfeito. Agora eu queria convidar a Daniela para fazer uma pergunta aqui, que ela está na fila. Se você puder abrir sua câmera, Daniela. Está no mudo, Dani. Não estamos te escutando. Não. Mas, Dani, fica tranquila. Enquanto você se acerta aí, a Nayara, ela está perguntando para a gente aqui, Priscila, se você me permite, se tem como retirar o apontamento do PROS, a Nayara Pellegrines, caso a área já tenha sido reflorestada. Acho que a pergunta boa é essa. Então, o que a Nayara está perguntando é o seguinte: tem um PROS, ou seja, tem um polígono de desmatamento identificado pelo INPE, na fazenda,
aquele produtor já fez um programa de regulação ambiental, ou seja, ele já reflorestou aquela área ali, recuperou aquela área. Eu diria o seguinte, o PRODES, ele vai ficar lá para sempre, que foi naquela data, né? Teve a data de corte. E o INPE identificou que em 2015, por exemplo, o produtor fez um corte raso, e aquela área recuperou, o produtor recuperou, revegetou aquilo ali, e ele se regularizou. Então, o que acontece? Esse produtor nunca vai ter nenhum problema. Por quê? Mesmo que ele tenha um histórico de PRODES lá atrás, a área está com vegetação nativa. E todos esses pactos que vocês viram só pegam quando você fez soja, milho, né, no caso aí grãos, mas principalmente soja, em cima de PRODES. Se você tem vegetação nativa em cima de PRODES, não há restrição comercial nenhuma. Então, esse produtor ele pode ficar 100% tranquilo e seguir a vida adiante, que não vai ter nenhuma restrição comercial. Confere, Pedro? Exato, mas o PRODES nunca vai deixar de estar identificado ali, porque o INPE fez a identificação, como o Bernardo falou, que em algum momento houve o desmatamento ali. Então, é como o Bernardo falou, eu acho que você foi cirúrgico, chefe. Então, tá bom. O produtor ele pode regularizar a situação, mas o PRODES não deixa de existir por conta disso. Exatamente. Pessoal, por conta do tempo, a gente vai precisar encerrar agora. Eu vou deixar aqui os meus contatos e para vocês poderem mandar mais perguntas ou o material a gente vai encaminhar no e-mail de vocês que passaram ali por inscritos na inscrição, tá bom? A gente vai compartilhar esse material, principalmente a cartilha, tá bom? Para vocês. Então, aqui tá aparecendo para vocês, tá, né? Sim. Então, esses são os meus contatos, meu WhatsApp. Podem, por favor, entrar em contato. Eu queria agradecer muito a presença de todos, a participação. Todos manteram firme aqui no nosso seminário, no nosso primeiro workshop. E eu quero parabenizar os palestrantes pelas excelentes palestras e convidá-los, vocês, em breve, para um segundo workshop de atualização, que é a nossa ideia. Tá certo? Então, obrigada a todos, Bernardo, Pedro, estamos à disposição de todos vocês. Obrigada. Obrigado, Priscila, parabéns ao IBS. E no próximo workshop a gente ficar só tirando dúvida aí, que eu gostei desse bate-papo. Vamos fazer a troca de experiência, né? Porque tem gente que sabe também, né, Pedro? Ajuda a gente. E vamos em frente, pessoal. Foi um sucesso. Obrigado. Um abraço. Obrigada, até mais. Tchau. Até a próxima. Obrigado, gente. Obrigada, pessoal. Tchau, obrigada.